Oi, gente, meu nome é Larissa Ventura, eu sou repórter do Diário do Rio e eu tô aqui para falar sobre cidades históricas do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem diversos municípios que ajudam a contar a história do Brasil porque fizeram parte da história. Por isso, o Diário do Rio listou 10 cidades históricas que ficam no estado do Rio de Janeiro. E vamos começar por Paraty. O município de Paraty fica localizado no extremo oeste do litoral do estado do Rio, junto à divisa com o estado de São Paulo, e é constituído pelas áreas íngremes da Serra da Bocaina, pelos vales de rios que dela descem e por uma estreita borda litorânea. A arquitetura dominante na cidade é característica da segunda metade do século XVIII e das primeiras décadas do século XIX. Paraty é formada por um importante núcleo com construções do período colonial e fica localizada à beira-mar. Seus logradouros formam uma trama quase ortogonal e as ruas paralelas à praia possuem um formato arqueado. As construções, alinhadas umas encostadas às outras, compõem uma massa edificada que envolve inteiramente os quarteirões e lhes empresta monumentalidade. Já Petrópolis, muito conhecida como Cidade Imperial, está localizada a 813 metros acima do nível do mar, na Serra dos Órgãos, e fica a aproximadamente 67 quilômetros ao norte da cidade do Rio. A área onde hoje fica Petrópolis era a fazenda do Córrego Seco, que havia sido adquirida pelo imperador Dom Pedro I. Ele tinha planos de construir um palácio para a família real, mas o projeto só se concretizou durante o segundo reinado. Petrópolis foi fundada em 16 de março de 1843 pelo governador Dom Pedro II e, sob seu patrocínio, foi colonizada por imigrantes alemães da Baviera. Por sua relevância histórica, Petrópolis é um importante ponto turístico. Muitos edifícios do século XIX e XX foram tombados e preservados. Um monumento arquitetônico, o Museu Imperial, foi a residência de verão da família imperial. Atualmente, o local tem um acervo de cerca de 200 mil documentos históricos originais, gravuras, mapas e fotografias de grande valor para pesquisadores e estudiosos. Agora falando de uma vizinha dali de Petrópolis, Teresópolis é mais uma região serrana com uma grande quantidade de áreas verdes. A cidade está localizada no topo da Serra dos Órgãos, cercada de lindas paisagens como rios, cascatas e uma rica flora e fauna locais, e o nome Teresópolis significa Cidade de Teresa, e é uma homenagem à imperatriz Teresa Cristina, que foi esposa de Dom Pedro II. E é claro que a capital fluminense não poderia ficar de fora dessa lista. A Cidade Maravilhosa, como é conhecida mundialmente, é um dos mais importantes recortes da história do Brasil. A antiga capital do Brasil nasceu no Morro de São Januário, mais tarde conhecido como Morro do Castelo, e na Praça 15, até hoje centro vital do Rio, o chamado Centro Histórico. O Rio de Janeiro desenvolveu-se graças à sua vocação natural como porto. Na mesma época em que o ouro foi descoberto no estado de Minas Gerais, no final do século XIX, o governador do Brasil foi feito vice-rei. Salvador era a capital da colônia, mas a importância crescente do Porto do Rio garantiu a transferência da sede do poder para a cidade que se tornaria, e ainda é até hoje, o centro intelectual e cultural do país. O Rio de Janeiro manteve a sua posição até a inauguração de Brasília como capital da República no ano de 1960. Agora vamos falar de Valença. O município herdeiro de uma vocação rural e agrícola passou por um grande desenvolvimento à época da cultura do café, o que proporcionou à região a primeira etapa de unidade e civilização. Com isso, a região progrediu ativamente na segunda metade do século XIX. No entanto, seguindo sua história, logo após a abolição da escravatura, Valença iniciou um novo ciclo. Desde o século XIX, Valença reúne grandes riquezas. Dos áureos tempos do café, a cidade mantém suas tradições, suas festas e seus costumes. A igreja matriz de Nossa Senhora da Glória, os sobrados históricos e os detalhes arquitetônicos das inúmeras fazendas do ciclo do café reverenciam seu passado de nobreza. Hoje, Valença também desenvolveu seu comércio e cresceu em outras áreas, tornando-se sede do bispado, fundando uma academia de letras e crescendo em sua identidade. A cidade possui uma eficiente rede de ensino de primeiro e segundo graus, além de 7 faculdades que, juntamente com outras instituições culturais, transformam a cidade em um grande campus universitário.
Já Vassouras tem seu nome associado a um arbusto que foi muito abundante na região, conhecido como tupaiçaba ou guaxima, popularmente chamado de vassourinha. A cidade é detentora de um riquíssimo legado histórico-cultural, herança dos tempos áureos do café no Vale do Paraíba Fluminense. Também é considerada o berço da diversidade cultural e tem se consolidado como um importante destino turístico no estado do Rio de Janeiro. Herança da época dos Barões do Café, a cidade possui um centro histórico provido de grandiosos palacetes e casarões, reflexo de sua história cheia de riquezas, marca de um tempo chamado Ouro Verde, em que a cidade foi o coração do Brasil Império, movido pela economia do cultivo do café e pelas mãos dos escravos. A cidade de Mendes tem origem em um simples rancho para pouso de tropas, erguido às margens do Caminho Novo do Tinguá, num atalho que ligava a aldeia de Valença com a cidade do Rio de Janeiro. O pequeno aglomerado começou lentamente a se desenvolver graças à constante circulação de tropeiros. A gênese da história da região da cidade de Mendes está ligada diretamente à distribuição de terras e ao desmembramento da grande fazenda de Santa Cruz, conhecida como Sertão Rei. Na fase dos caminhos fluminenses em direção às Minas Gerais, diversos trilhos passavam pela área que hoje é Mendes. Por eles, os tropeiros mercadejavam e bandeirantes buscavam novos rumos nas suas lutas pelo desbravamento do interior. Com o incremento da cultura do café, partindo de Resende e Vassouras, Mendes desenvolveu suas atividades, se tornando autossuficiente. A cidade já foi parte de Piraí, Vassouras e Barra do Piraí, mas graças ao seu grande crescimento econômico, conseguiu emancipação em 1952. E vamos falar de Miguel Pereira. A cidade com o terceiro melhor clima do mundo traz como credenciais a entrada colonial e o Lago Javari, ponto turístico dos mais visitados da região, além de uma obra de arte da engenharia, o viaduto Paulo de Frontin. Situada a 618 metros acima do mar, a cidade do interior tem belezas naturais, temperatura amena e segurança. Para os amantes da natureza, cachoeiras e lagos são pontos preferidos. As trilhas e os esportes também são destaques na cidade. O eixo ferroviário estimulou o nascimento de povoados que, em sua maioria, abrigavam os trabalhadores da ferrovia. Este é o caso de Governador Portela, onde parte das áreas urbanas era de propriedade da Rede Ferroviária Federal, que construiu toda uma vila residencial destinada a ferroviários. Esta característica foi responsável pelo desenvolvimento da sede distrital que ocorreria antes da Estiva, atual Miguel Pereira. E para fechar essa lista, Rio das Flores também foi um município que se destacou com a produção de café no século XIX. Memórias daquela época poderão ser encontradas na matriz de Santa Teresa d'Ávila e em fazendas históricas, como a do Paraíso e a União. Ao longo de sua história, Rio das Flores foi cenário de eventos marcantes, como, por exemplo, o batizado de Santos Dumont, que ocorreu na matriz de Santa Teresa d'Ávila. Além de atrativos históricos e culturais, Rio das Flores é um excelente destino para os praticantes do ecoturismo, com seus mirantes, trilhas e cachoeiras. E essas foram as 10 cidades que o Diário do Rio selecionou. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa o seu like e deixa o seu comentário. Para conferir muito mais, é só acessar diariodorio.com. Tchau, tchau, gente!